Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para falar um pouquinho sobre a vitória do Corinthians por 1-0 contra o São Bernardo, aqui em São Bernardo do Campo. Estou literalmente no campo do estádio 1º de Maio. Ali foi onde o André fez o gol que garantiu a vitória do Timão por 1-0. Bom, essa vitória do Corinthians, além de ser uma vitória que ajudou o time na classificação, colocou o time no caminho da Portuguesa na próxima fase. Teve algum momento que o time poderia até enfrentar o Palmeiras, de acordo com a tabela e com os resultados daquele momento. Mas acabou que o Corinthians vai enfrentar a Portuguesa. Mas o que eu acho de mais destaque nessa partida foi as ausências por lesão, que o técnico Dorival Júnior vem falando há um bom tempo. Os jogadores que ele decidiu preservar, como Memphis Depay, Gustavo Henrique. Ele disse, inclusive, que o Matheus Pereira seria preservado independente de terceiro cartão amarelo ou não. Ele iria ser preservado. Bom, acabou que os 3 jogadores foram preservados, ele preservou alguns outros. Também Gabriel Paulista foi preservado, Mateuzinho foi preservado. Porém, uma notícia ruim foi a lesão de Yuri Alberto. A gente não pode falar lesão ainda, porque não foi nada constatado. Porém, preocupou muito o que aconteceu com o Yuri Alberto. No segundo tempo, ele entrou ao longo da segunda etapa. Em um momento, ele caiu no gramado, saiu chorando muito, deixou o campo de maca, chorando bastante por conta da lesão. O técnico Dorival Júnior não deu maiores detalhes sobre isso, mas mostrou um certo pessimismo, sim, em relação ao atacante do Corinthians. Um pessimismo principalmente pela sequência do Corinthians, que é muito grande. Na quinta-feira a equipe já enfrenta o Atlético Paranaense. Depois no domingo a equipe já enfrenta a Portuguesa pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Então assim, a sequência do Corinthians é muito grande. E em todas as coletivas eu venho percebendo que o técnico Dorival Júnior bate nessa tecla. A gente pede reforços não por vaidade, e sim pela necessidade de manter o elenco sempre muito forte, sempre muito igual. Ou seja, quando perde o Yuri Alberto, ter algum jogador pelo menos à altura para fazer o que ele faz. Um exemplo, só que eu estou dando aqui do Yuri Alberto. Então, esse é o destaque que eu dou para a coletiva do técnico Dorival Júnior. Lamentou muito o calendário que vem acontecendo no futebol brasileiro, lamentou a sequência de jogos, lamentou ter tantos jogos decisivos, porque hoje era um jogo decisivo. Uma derrota do Corinthians podia acabar eliminando a equipe. Domingo que vem é outro jogo decisivo. Uma derrota elimina o Corinthians. Então, assim, é uma sequência muito grande. O Corinthians vem tentando reforçar esse grupo. Tem alguns jogadores já entrando à disposição, mas alguns outros também vão sofrendo lesão ao longo do tempo. O próprio Caio César é um reforço para essa temporada, é um reforço para essa sequência agora que o Corinthians enfrentar. Sofreu uma lesão, está perdendo alguns jogos. Inclusive, a tendência é que o Caio César volte no mais tardar na próxima semana. Então, o destaque maior do Dorival Júnior é essa, a preocupação maior do treinador é essa, a sequência de lesão que os jogadores vêm enfrentando, os problemas físicos e, por isso, a necessidade de poupar o time. Bom, falando um pouquinho sobre a vitória específica aqui, foi uma vitória que o Corinthians teve chances de fazer até mais, tá? De fazer 2, 3. São Bernardo fez uma boa partida em alguns aspectos, mas o Corinthians, mesmo com um time misto, era muito superior tecnicamente. A gente tinha jogadores de mais brilho tecnicamente. Acho que o Vitinho fez algumas boas jogadas também. O Corinthians teve chances de fazer o segundo, talvez o terceiro gol. Acabou perdendo. Bom, a grosso modo, eu destaco alguns jogadores nessa partida de hoje. O próprio André fez o gol, voltando de lesão. Para mim foi o melhor em campo pelo lado do Corinthians. Ramalho fez uma boa partida, seguro na defesa. Bidu também mais uma boa partida. Vitinho também fez uma boa partida. Então, alguns jogadores a gente destaca aqui fazendo boas partidas, e jogadores que não são titulares sempre estão precisando mostrar serviço. Bom, na quinta-feira o Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense pelo Brasileirão, e no domingo, ainda com horário não confirmado, é o jogo contra a Portuguesa pelo Campeonato Paulista, às quartas de final da competição. O técnico Dorival Júnior já disse que vai manter a sequência, poupando alguns atletas e entrando com time misto em algumas partidas, pela sequência, pela preocupação de lesão e, claro, para não estourar nenhum atleta com uma lesão um pouco mais grave, como um ligamento, por exemplo, que é uma lesão que o Hugo sofreu, que deixa o atleta muito mais tempo fora. Certo? Então é isso, torcedor do Corinthians. Lance no nosso site, tem todas as informações, todos os desdobramentos do Campeonato Paulista. Então acompanha lá que para vocês terem todas as informações.